Paz do Senhor, igreja. Amém. Se coloque em pé no seu lugar e abra a sua Bíblia em João 8, do versículo 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Em João 8, João 8, versículo 1 ao 11, diz assim: Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e o colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, essa mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escreveu na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um por um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos desde Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: Mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vai embora e não peques mais. Podem se aceitar. Então, igreja, nessa palavra mostra que Jesus ele já conhecia o pecado daquela mulher. Ele já estava ciente daquilo que ela fazia, dos pecados que ela cometia. Mas da mesma maneira, ele era o único daquelas pessoas que estavam ali que ele poderia julgar aquela mulher, porque ele era o único naquela terra sem pecado nenhum, ao contrário daqueles que estavam em volta dela. Mas por amor, aquela mulher, ele não a condenou. Pelo contrário, ele disse a ela: vá e não peques mais. Ele poderia julgar naquele momento, mas ele a perdoou e a instruiu a largar o pecado. Porque, irmãos, não existe seguir a palavra de Deus e você continuar pecando. Não existe uma vida seguindo a palavra de Deus que você continua na mesma ação, continua fazendo aquilo que é errado, que Deus já mostrou para você que não é o certo. Portanto, irmãos, não tenham dúvidas que Jesus ama vocês incondicionalmente. Assim como estava claro que ele amava aquela mulher incondicionalmente. Então, mas o amor dele não quer dizer que ele tolera o seu pecado. Pelo contrário, assim como ele disse para aquela mulher, é conosco também. E ele diz: vá e não peques mais. Hoje em dia está muito comum a gente ver, principalmente jovens, né, que não vão à igreja ou que não leem a palavra de Deus e falar: Jesus me aceita como eu sou, ele me ama do jeito que eu sou. Claro que Jesus te ama. O que ele não gosta em você são os seus pecados, aquilo que você faz. Porque Deus fez você, ele ama você de qualquer maneira. Mas o pecado é ele que te afasta da presença de Deus, é ele que te afasta de ter uma vida eterna com ele. E com isso, eu falo para vocês que a gente não pode permanecer como está, mas nós devemos sempre ter uma renúncia diária. Porque nós renunciando àquilo que nós cometemos, nós vemos e a gente se torna mais parecidos com Jesus. Porque cada vez que a gente renuncia ao pecado, cada vez que a gente fala: Jesus, eu errei, Jesus, isso aqui não faz mais parte de mim. Cada vez que a gente lê a Bíblia, porque
Porque não é só você conversar com Deus, mas você precisa saber aquilo que Jesus fala com você na palavra. E com isso, eu tenho uma pergunta para você e peço que você reflita sobre ela sempre. Que seria: o que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta, eu assisti um filme há bastante tempo atrás e ela tinha essa moral da história, que seria: o que Jesus faria no meu lugar? E nisso a gente pode pensar: será que aquilo que eu falei, Jesus falaria também? Será que aquilo que eu fiz, Jesus falaria também? Os lugares que eu estou indo, as festas, as ações que eu fiz, as coisas que eu falei para alguém que machucaram, será que Jesus faria isso? Então, com essa pergunta, a gente pode tentar, não ser como Jesus, mas tentar ser semelhantes com Ele, que essa é uma das ações que a gente deve ser como cristão. A gente precisa renunciar ao pecado, renunciar às coisas da nossa carne, porque, como eu disse, é coisas que afastam a gente da presença de Deus. Nós somos falhos? Com certeza, mas a gente precisa se distanciar dessas coisas que nos tornam sujos, que deixam a Deus com certeza triste, com certeza chateado conosco. Então, se Deus diz para você: filho, não faça mais isso. Eu sei que é difícil renunciar ao pecado, muitas vezes é algo que está preso com a gente, é difícil renunciar. Mas Deus está com você. E mesmo na dificuldade, mesmo nas aflições, mesmo pecando, Ele mostra para você: filho, é esse o caminho. Filho, é esse lugar que eu vou andar com você, porque você não está sozinho. Muitas vezes nós pecando, a gente acha: Jesus não me ama, Jesus, Ele não me quer mais porque eu estou pecando. Mas era igual com aquela mulher adúltera. Assim como a pastora falou dela uns cultos atrás, Jesus amava aquela mulher e Jesus ama você. Por isso Ele fala para você essa noite: vai, não peques mais. A gente não sabe se aquela mulher renunciou ao pecado dela ou se ela continuou fazendo as mesmas coisas, mas Jesus, Ele orientou ela a seguir a palavra de Deus. Por isso eu falo para você: siga a palavra de Deus, porque é essa a nossa função como filhos dele nessa terra. E sempre pense isso, irmãos, porque nós devemos ser semelhantes a Cristo e não às coisas desse mundo. Porque já é hora de se posicionar. A gente está vendo as catástrofes que estão acontecendo no mundo. Pai matando filho, filho matando pai, os desastres naturais que estão acontecendo. Então não é hora de você ser morno, não é hora mais de você ter preguiça de buscar a palavra, não é mais hora de você seguir somente os seus pensamentos, mas os pensamentos de Deus, seguir a palavra. Então se posicione, igreja, porque os sinais deles estão aí. Não fique relaxado ou achando: dá tempo, eu sou jovem, eu tenho tempo ainda de seguir a palavra de Deus. Mas amanhã Jesus pode voltar e a gente, como que fica? Assim como fala em Mateus, não precisa abrir, 25, sobre as 5 damas prudentes e as imprudentes. As 5 damas prudentes, elas estavam... Bom, amém? Elas estavam esperando o noivo. Só que 5 delas não guardaram azeite e 5 delas guardaram. E elas dormiram. E quando foi à meia-noite, elas acordaram com uma pessoa falando: o noivo está de volta, o noivo voltou. 5 das que guardaram azeite foram para o casamento e aproveitaram com o noivo. Mas 5 das que não guardaram azeite não se casaram, não foram lá com o noivo, não aproveitaram a vinda do noivo. E assim é com a gente, que a gente possa guardar o azeite de Deus em nós, que a gente guarde a palavra com sabedoria, não somente você ler, mas você entender, colocar em prática aquilo que Deus fala na palavra. Então sejam como as prudentes e esperem
do noivo. Que a nossa chama da nossa alma não se apague, mas que o óleo esteja preparado para a vinda do noivo. Pois não é mais tempo de ser morno, mas é tempo de se posicionar para a vida dele. Amém? A vinda dele. Essa é a palavra de abertura e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este dia que o Senhor vai colocando, Senhor Jesus, o seu entendimento sobre cada um aqui. Que cada um aqui, Senhor, esteja de coração aberto, Pai, para receber os louvores, a palavra, Pai, o seu óleo, Senhor Jesus, e que cada um aqui possa ser cheio, transbordante, Pai, da sua presença. Que cada um aqui, Senhor, possa estar preparado, Senhor Jesus, para a sua vinda. E se você vier amanhã, Senhor, se você vier daqui a 5 segundos, que cada um aqui possa estar preparado e aguardando para a sua vida, Pai. Que cada um aqui, Senhor Jesus, possa ser instrumento nessa terra, Pai, para falar da tua palavra, Senhor, e ser um vaso, Pai. O Senhor coloque nossa sabedoria, conhecimento, Senhor, guardando cada um, Senhor, em todas as circunstâncias. Cura, Pai, aqueles que querem cura, Senhor. Qualquer circunstância, Pai, que possa parecer impossível, Senhor. Que o Senhor vai guardando, vai libertando e vai livrando aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo em casa e aqueles que, porventura, não vieram hoje. Que o Senhor coloque em nós a sua unção e a sua sabedoria e que o Senhor nos guarde nesta noite e que nós não saímos deste lugar da mesma maneira que entramos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua presença e pelo mover desta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a paz, igreja. Amém. Nós nascemos para adorar ao Rei dos Reis, amém? E nós estamos aqui para fazer isso. O Senhor Jesus, ele já pagou um alto preço no meu e no seu lugar. E por isso, para ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E é esse nome que nós vamos adorar nessa noite. O grande eu sou, o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos. Ele está aqui nessa noite para falar comigo e com você. Ele está aqui nessa noite porque Ele se importa com a sua vida. Ele está aqui nessa noite porque Ele merece a nossa adoração. Que nessa noite nós possamos nos encontrar face a face com o Senhor Jesus. Então atrai a presença dEle, vamos cantar o nome dEle, atraindo a presença do Pai, do Filho e do nosso amado Espírito Santo, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Não mereço, mas sua graça me alcançou.
estamos adorando ao nome que é sobre todo nome. Nós estamos adorando ao nome que é sobre toda e qualquer dificuldade, sobre toda e qualquer situação que você possa estar vivendo. Nós estamos adorando Deus o impossível. Nós estamos adorando aquele que pode transformar um deserto num manancial poderoso. Esse Deus que foi, que era, Ele continua sendo e Ele vai ser para sempre. Porque o seu poder não acaba, o seu poder não mudou, o seu poder é o mesmo. E Ele ainda hoje Ele pode transformar vidas. Ainda hoje Ele pode entrar na sua vida se você quiser. Ainda hoje Ele pode transformar a tua casa se você abrir a porta. Nessa noite, clame o nome do Senhor Jesus. Grite se for necessário, clame em alta voz. Mas declare o nome do Senhor Jesus sobre tudo isso que você está vivendo. Declare o nome do Senhor Jesus com autoridade. E pode ter certeza que a tempestade ela cessa ao ouvir o nome do Senhor. A muralha cai ao ouvir o nome do Senhor. Jesus, o gigante, ele vai ao chão. Ele está na casa, Ele está aqui. E Ele quer estar dentro do seu coração, dentro da sua vida também. Amém? Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. de Jesus sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz sobre sua
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Tudo que nós fazemos aqui não passa de um ensaio para tudo que um dia nós vamos fazer lá no céu com o Senhor na glória. A palavra diz que os santos e os anjos, eles cantam sem cessar. A gente não pode nem dizer dia e noite, talvez, porque o sol já não é mais necessário. A noite ela já não existe mais, porque a luz e a glória do Senhor, elas estão presentes o tempo todo. E hoje nós temos uma oportunidade de, ainda aqui na terra, enquanto nós não podemos contemplar com os nossos olhos, nós podemos experimentar um pouco, uma faísca do que vai ser ainda esse dia. Então que nessa noite nós possamos fazer o melhor ensaio possível e dizer quem o Senhor é, e dizer o que o Senhor é. E o nome dele é santo, e o nome dele é o nome sobre todo nome, e o nome dele é o nome que nós vamos adorar para sempre na glória com ele. Que nessa noite nós possamos nos unir aos anjos e adorar ao Rei dos Reis, amém? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de querer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios.
É para acordar todo mundo. Acordou? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: você estava dormindo? Você estava distraído? Estava distraído? Desculpa aí. Shalom, amados. Você já cumprimentou a pessoa que está perto de você? Obrigada. Obrigada, querido. Você já falou boa noite? Tudo bem com a sua pessoa? Está tudo bem com a sua pessoa? Tudo bem. Fala, você já parou para pensar a alegria da pastora porque você está aqui hoje? Você já parou para pensar, não? Então, olha a pastora, cara de alegria. Felicidade total, né? Amém? Que Deus traga alegria e graça a você. Opa! Espera aí, irmãos. Gasguei comigo mesmo. Me dá outra lá. Entrou aqui o ar onde não devia. Abra comigo a palavra do papai. Desculpe. No livro de Lucas. As crianças e os adolescentes podem ir para a ministração de vocês, com as professoras. Lucas 15, versículo 11. Vamos ver o que o papai tem para nós aqui, nessa parábola do filho pródigo. Uma palavra que encheu meu coração, que me trouxe um alerta, e eu quero ministrar na mesma proporção para você que Deus falou comigo. Amém? Versículo 11. Eu vou ler só 2 versículos e nós vamos observar toda a parábola, tá bom? É só para você não ficar em pé. Versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens que tem direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Querido Jesus, amado Senhor, nós estamos aqui. Quero te agradecer pela tua presença. Tu és santo e não há outro Deus assim. Obrigada pela vida dos teus filhos e filhas que estão aqui. Obrigado pelo coração de cada um. E eu sei que o Senhor tem algo preparado para cada um deles, porque eles são amados, são preciosos, são escolhidos. E o Senhor nos reuniu essa noite juntos nesse lugar, para tocar em cada um de nós, para falar conosco, para receber de cada um de nós a adoração. Por isso, o Espírito Santo continue abrindo as Escrituras neste lugar. Continue trazendo sobre nós a palavra revelada, aprovada, profética. Senhor Jesus, continue abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras e o nosso coração para entendê-lo. Continue movendo neste lugar, e os anjos que o Senhor já enviou, mova nesse lugar segundo a tua ordem. Faça o que o Senhor quiser fazer. Fale o que o Senhor quiser falar. Toca como o Senhor quiser tocar. Mova como o Senhor quiser mover. Nós estamos aqui, esta é tua casa. No momento que estamos aqui, ela se torna tua casa. E nós estamos aqui por tua causa. E eu sei que o Senhor veio por nossa causa. Aleluia! Então move segundo o teu querer hoje aqui. Trata conosco, instrua-nos, direciona-nos, corrija-nos e nos dá a sua verdade hoje sim. Amém. Pode se sentar, amados. Glória, 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 glória. Amém? Muito bem. Eu vou recapitular algumas coisas que eu já falei sobre o filho pródigo rapidamente.
e alguns que não ouviram, aí você aproveita a oportunidade para ouvir o que nós já aprendemos sobre o filho pródigo. Muito bem. Jesus faz uma parábola. A parábola é uma comparação. Ele está fazendo uma comparação de alguma coisa. Toda vez que Jesus faz uma parábola, ele está comparando com alguma coisa. E geralmente é com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então, aqui também há uma comparação. Então, ele fala que existiu um homem, é uma história que ele criou, não é uma história real, é algo que ele criou, uma parábola, uma comparação. Obrigada. E ele cria então essa história para trazer uma revelação. Então ele diz: existiu um homem que tinha 2 filhos, mais velho e mais novo. O mais novo chega para o pai e fala assim: eu quero a parte da minha herança que eu tenho direito. Então o pai divide a herança. O pai divide. Fala para você mesmo. O pai divide a herança entre os 2 filhos. Dividiu. A palavra de Deus não fala, mas quem estuda os costumes judaicos, principalmente nessa época, até chegar a Jesus, o costume judaico era bastante interessante. E há coisas que Jesus fala na Bíblia que parece é meio diferente para nós. Mas lembrando que Jesus era judeu, ele está ressuscitado. E há costumes orientais. Nós estamos no Ocidente. Então nós temos costumes ocidentais. Mas os costumes orientais, ele é muito forte até os dias de hoje. Então, algumas coisas não estão explícitas, porque não era necessário, porque eles sabiam exatamente o que estava sendo dito. Mas nós que estamos no Ocidente, precisamos estudar os costumes judaicos, os costumes orientais, para entender o que significa algumas passagens das Escrituras, principalmente aquela que fala de Jesus, que é chamado de Novo Testamento. Mas até mesmo esse termo não é um termo correto. Não é correto falar nem Velho nem Novo Testamento, mas o correto é falar as Escrituras. Esse é o termo correto. E a palavra de Deus não revela isso, mas os costumes judaicos nos dão um sinal disso. Naquela época, quando um filho pedia uma herança, ele tinha que levar seu pai lá no sumo sacerdote e declarar o seu pai morto, porque a herança só era recebida depois que o pai tivesse morrido. Então ele pega o seu pai, leva lá e fala assim: olha, eu quero declarar meu pai morto para receber a herança. Então tudo isso se entende dentro do costume judaico. E a palavra de Deus diz que aquele rapaz pegou tudo que tinha e foi embora. Foi mundo afora. Mundo afora. Aquele rapaz, diz a palavra, que ele gastou tudo que ele tinha. Toda a herança que o pai havia dado, ele gastou. A ponto de não ter mais nada. E ele ia cuidar de porcos no chiqueiro. E ele passava tanta fome que ele tinha vontade de comer as alfajores, ou seja, a lavagem dos porcos, falando para nós aqui no nosso português mais baixo. Nada seria de tão importante de cuidar dos porcos como é para um judeu. É terrível para um judeu cuidar de porcos.
Porque os porcos são considerados animais imundos, porque ele é o lixeiro da terra. Existem vários lixeiros na natureza. Por isso que os judeus não comem alguns tipos de alimentos. Frutos do mar são os lixeiros do mar. Peixe de pele são os lixeiros da água doce. Os lixeiros da terra envolvem alguns animais, mas o mais conhecido para nós são os porcos. E os lixeiros do ar são os urubus. Por isso que não é permitido comer alguns alimentos. E os judeus têm esse costume. E a palavra de Deus diz que ele cuidava dos porcos. Então, o que significa isso? Ele chegou até o pior, a mais degradante situação que um ser humano poderia chegar aos olhos de um judeu. Então veja, aquele rapaz simplesmente acabou com tudo o que ele tinha. Então ele começa a dizer: pequei contra o céu e contra ti. Eu vou lá falar isso para o meu pai, porque lá os empregados do meu pai têm a melhor comida e eu aqui querendo comer lavagem. Resumindo essa história, muito bem, muitas vezes a gente acha que essa palavra é sobre alguém que se afastou de Deus. Também pode ser, mas a palavra pródigo quer dizer esbanjador, aquele que esbanja o que tem. Mas olha que interessante, o pródigo também significa aquele que gasta mais do que é necessário. Aquele que gasta mais do que é necessário. Então, o título dessa mensagem hoje é: quando nos tornamos escravos? Quando nos tornamos escravos. Aquele rapaz estava na casa do seu pai, o pai representa Deus. Aquele jovem tinha tudo. O seu pai, ali que representa, aquele homem que representa Deus, era um homem muito próspero, muito rico. Então ele tinha tudo o que ele queria. Só que o coração dele estava desejoso de algo que não encontrava ali na casa do seu pai. Algo que o coração dele estava sedento. Mas algo que não era bom. Nós vamos ver o que realmente ele estava procurando. Ele não é que ele queria só herança, mas nós vamos ver nas escrituras em que aquele rapaz se enfiou, desculpa o termo. O que os olhos dele estavam olhando para fora da casa do pai dele. Então veja, aquele rapaz abriu mão de tudo que tinha na casa do pai, e depois ele achou com o dinheiro que o pai lhe dava, ele abriu mão de tudo que tinha para suprir os seus próprios desejos, que não durou muito tempo, que não durou muita coisa. Deus, ele tem todas as coisas para nós. Tudo que precisamos está em Deus. Tudo que necessitamos é de Deus, mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Só que muitas vezes nós queremos e olhamos para o lado de fora e achamos que lá eu vou satisfazer o que eu estou com vontade. E nós buscamos para fora aquilo que não é agradável. Aquele rapaz tinha tudo, ele era livre. Ele tinha todo o suprimento que ele precisava, toda a provisão que ele precisava, o amor do seu pai.
mas ele tinha um desejo. E esse desejo escravizou aquele moço. Ele se torna então um esbanjador. Ele começa a gastar mais do que necessário. E ele começa a se tornar um escravo, a ponto dele chegar numa situação em que ele não tinha mais nada, estava ali cuidando de porcos, que era a pior humilhação para o judeu, e ele estava ali com vestes de escravo, descalço e sem a proteção do seu pai, prestes a morrer. Então muitas vezes fazemos escolhas que nos tornam escravos, escravos dos nossos próprios desejos, escravos da nossa própria vontade, escravos porque seguimos a cabeça de alguém, de um amigo, de uma amiga, escravos porque achamos que lá teremos certa liberdade que diante de Deus, na casa do Pai, não teremos. Mas o inimigo da minha e da tua alma, ele inflama o coração do ser humano para observar que lá você pode fazer o que você quer. E sabe o que acontece no nosso tempo? É isso. Deus não existe. Deus está morto. Como aquele homem declarou que o pai dele estava morto. Olha, Deus está morto. Deus nem existe. Não existe a criação humana. Não precisa. Vai lá. Você tem que viver o hoje. Toda forma de amar vale a pena. Vamos curtir. Vamos lá. Você só tem hoje para curtir. A vida é passageira. Você tem que fazer aquilo que a tua cabeça, teu coração, siga o teu coração. Mas a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Então, aquele rapaz declara o seu pai morto. E quantas vezes nós vemos pessoas dizer: Deus não existe, Deus está morto, com o objetivo de fazer o que quer e não ser cobrado pelo seu comportamento. Muitas vezes vemos isso. Vamos lá, Deus não existe, Deus é tão bonzinho. Imagina que Deus vai fazer alguma coisa. Deus te aceita. Você ouviu a ele falando? Deus te aceita como você é. Sim, claro, Ele nos aceita do jeito que somos, mas Ele não nos deixa do jeito que somos. Nós chegamos de uma forma diante de Deus, mas à medida que eu abro meu coração para Ele, eu não posso estar da mesma forma, porque o encontro com Deus transforma a nossa vida. Aquele rapaz de livre, de filho do seu pai, de uma casa próspera, abençoada, ele abriu mão de tudo e se tornou um escravo. Não tinha mais identidade, não tinha mais vestes de filho, não tinha mais sandálias de filho, não tinha mais um anel de filho, porque naquela época os escravos andavam descalços, só os filhos tinham sandália. Aquele rapaz saiu da casa dele com veste de filho, anel de filho, sandália de filho, mas quando ele volta, não tem mais nada disso. É isso que acontece. A pessoa se torna escravo porque ela abre mão da sua veste de filho, abre mão da sua sandália de filho, abre mão do seu anel de filho e se torna escravo pela sua própria escolha, por esbanjar aquilo que recebeu do seu pai. E nós esbanjamos a saúde quando não cuidamos dela, quando somos totalmente
vamos dizer assim, displicente com a saúde, nós nos tornamos escravos, muitas vezes de doença, de enfermidade, de exagero, de compulsões, compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão de compra, e tantos tipos de compulsão que existe. Nos tornamos escravos. E se nós observarmos, as escrituras falam, eu vou adiantar um pouquinho, depois eu vou voltar. O irmão daquele rapaz disse que ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas. Isso é que escravizou aquele rapaz. Isso que roubou a identidade de filho daquele rapaz. A área sexual dele. A ganância dele. Achar que o dinheiro ia durar para a vida inteira. E aí, sabe o que ele trouxe para ele? Maldição. Escuta. Quando nos tornamos escravos por coisas que não vigiamos, isso não honra a Deus. Isso desonra a Deus. Você imagina aquele dono do chiqueiro? A Bíblia não conta, Jesus não falou. O que ele talvez estava ouvindo daquele patrão? Cadê teu Deus? Você já ouviu isso? Cadê teu Deus? Você não é crente? Você não é cristão? Você não vai lá na igreja? Olha o que você está passando. Olha tal coisa, olha tal isso aqui. Eu estou falando de situações que nós escolhemos, não situações que às vezes a gente passa, porque todo mundo passa por situações difíceis. Eu estou falando de escolhas erradas que nos levam para fora do plano de Deus, da vontade de Deus, pelo nosso próprio olho grande em situações, nosso próprio desejo por tal situação. Entende? Estou falando de dores e problemas, de doença, que às vezes a gente passa, não passa, eu passo, todo mundo passa. Eu estou falando de coisas que nós nos permitimos ir. Ah, não vai dar nada não, eu vou dar uma voltinha ali. Ah, vai dar nada não. Então, veja, a maldição, ele trouxe para ele, pela escolha errada dele. E quando há maldição, Deus é desonrado. Sabe também quando Deus é desonrado? Quando há o esbanjar. Quando o crente está em dívida, entra em dívida, não é porque passou um momento difícil e tal, e às vezes está uma continha, precisa pagar. Isso eu também já passei, já contei isso para você. De situações que eu tive que chegar, olha, estou passando um momento difícil, eu vou pagar o que devo, vamos reparcelar. Isso é de caráter. Você passa por um momento difícil, mas você vai lá e dá satisfação e honra o teu compromisso. Mas eu estou falando de pessoas que entram em dívida. Eu estou falando de pessoas que não pagam o que deve. O chamado não serve. Eu estou falando de pessoas que entram em agiotagem, que dá cheque sem fundo e não honra. Eu estou falando de pessoas que entram, que esbanja e que não sabe administrar o que Deus lhe deu e sai assim, ó, pelos vãos, porque não ouvem o que Deus tem determinado. Deus te deu uma herança e Deus está dizendo para você: não vá gastar com aquilo que é o desejo do teu coração e que vai te levar para algo errado. Deus é zombado, Deus é desonrado. Quando o homem ou uma mulher que se diz de Deus, que chama Deus de Pai, entra numa furada dessa, de propósito, porque não vigia.
sociedade fora do prumo. E se alguém fala, ó, mas Deus está dizendo, ei, eu não estou sendo honrado com isso. Eu não estou sendo honrado com isso. Eu estou sendo desonrado com isso. Então a escravidão atrai maldição. Então Deus está dizendo para nós essa noite, há algo que está nos escravizando, há algo que estamos atraindo maldição, há algo que nós estamos nos permitindo a ser aprisionado. Então hoje Deus está trazendo uma palavra para trazer livramento, libertação e a bênção para mudar a nossa história. Então aquele homem foi escravizado porque ele escolheu a escravidão. Perdeu a identidade de filho. A escravidão faz isso, faz com que a gente perca a identidade de filho de Deus. Adão e Eva lá no paraíso, tudo lindo e maravilhoso. Aí o marido não cuidou da mulher e ela foi bater papo com a serpente. Cadê esse homem que não estava vendo essa mulher conversando com a serpente? Desculpa aí, todo mundo joga a culpa na Eva. Mas se você observar, quem mandou, Deus deu a palavra foi para Adão, não foi para Eva. Não justificando o erro dela, de jeito nenhum. Mas ele tinha que ter exortado a mulher. Ah, mulher, tá aí de papo furado aí. Onde estava o Adão? Mas a Eva estava ali. Aí, o papo vai, o papo vem. Aí a palavra de Deus diz assim: vendo ela que a árvore era boa para comer. Eles escolheram. Veja que interessante. Adão sabia a palavra, não sabia? E foi lá e comeu. Eles perderam a identidade de filhos. Foram expulsos do paraíso. Sabe, trouxeram para eles maldição. Só que não foi maldição só para os dois. Foi maldição para a terra, para toda a natureza, a criação. E a maldição veio para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Eles perderam a identidade de filho. Perderam tudo. Se tornaram escravos. O povo de Israel era no Egito. Quando eles chegaram no Egito, eles não eram escravos. Mas eles se tornaram escravos. Não tinham mais identidade de príncipes. Eles eram príncipes. Perderam a identidade e trouxeram sobre si que? Maldição. Então quando nós fazemos escolhas, nós perdemos a roupa de filho, dependendo né? Essas escolhas erradas. Perdemos a roupa espiritual de filho, a sandália espiritual de filho, o anel de filho. O anel naquela época era um sinete. Um sinete, ele tinha um brasão, ele era usado no dedinho mínimo, e ele tinha um brasão da família. E quando se fazia negócio, pegava a cera e apertava assim, e ficava o brasão da família, era a assinatura da família. Aquele rapaz que fez a escolha, que a Bíblia não deu, Jesus não deu nome para ele, só chamou de esbanjador. Ele não podia mais falar no nome do pai dele, ele não podia mais assinar no nome do pai dele, ele não podia mais fazer negócios no nome do pai dele,
Porque escravo não tem direito nenhum. Escravo tem sobre si maldição. Maldição. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele era filho. Tiraram a capa de filho, se tornou escravo. Mas quando se passa um tempo, ele lá no Egito, e tantas coisas acontecem, e Faraó tem um sonho, ele é levado até o Faraó, e ele interpreta o sonho do Faraó. Então o Faraó diz: agora você vai ser o governador do Egito. O Faraó dá a José um anel de sinete, esse anel, e ele podia então falar no nome do Faraó, fazer negócio no nome do Faraó. Então ele de escravo se torna governador. Mas não foi escolha dele passar por tudo isso. O Senhor permitiu uma situação para que ele fosse levantado, para que toda a sua família fosse livre. Mas ele recebe esse anel e ele negocia, e ele cuidou não só do Egito, mas de toda a terra daquela época. Deus usa José para cuidar de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre bênção, sobre maldição. A palavra no hebraico para maldição é harar, que significa prender. Prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem força para resistir. As escolhas podem nos colocar debaixo de maldições. Depois eu vou falar das bênçãos. E a maldição, ela prende a pessoa. Ela coloca obstáculos. E ela rouba a força da pessoa. Por isso que muitas vezes nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Deus, Ele pode mudar a nossa sorte e transformar as questões que nós vivemos. Mas nós precisamos observar aonde tem levado as nossas escolhas. Em Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre o teu ombro e o teu jugo de sobre o pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aquele rapaz escolheu a maldição, então sobre ele foi colocado um jugo, o jugo da maldição, e ele precisava se arrepender, e foi o que ele fez. A palavra de Deus mostra para nós que Jesus fala o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu, o quê? Vos aliviarei. Então havia naquele rapaz, assim como havia no povo de Israel no Egito, a escravidão da miséria, da dívida e da escravidão. Só Jesus pode quebrar o espírito de escravidão, o espírito de dívida, e dívida em todos os sentidos, não é só financeiro. Só Jesus pode mudar
as questões. Só Jesus pode alterar situações. E Jesus diz o quê? Depois o quê? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo ou canga. Em outra versão fala assim: tome o teu lugar na minha canga. Canga e jugo é a mesma coisa. O jugo é aquela madeira que põe no pescoço do boi, e o boi faz o carro do boi. Então Jesus está dizendo: toma o teu lugar. Toma o teu lugar. E só a unção através de Jesus é que quebra o jugo da maldição. Mas para isso eu tenho que entender que as escolhas que eu fiz, eu preciso me arrepender e voltar a minha vida para Jesus. Não é para religião, não é para placa de igreja, não é para isso, para aquilo, não, é para Jesus. Então Ele vem com o seu poder e quebra o jugo que eu mesmo coloquei no meu pescoço e me tornei um burro de carga nas mãos do inimigo da minha alma. Pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Repito, um cristão que conhece a palavra de Deus e não anda de acordo com as escrituras, ele está desonrando a Deus. Então nós precisamos voltar para as escrituras, para então honrarmos a Deus. Veja aí, o nome do Senhor é blasfemado quando o crente está em dívida, quando não paga a conta, ou não cobra um cheque sem fundo, ou um empréstimo, ou entra em agiotagem e se torna um agiota. Agiotagem, além de ser crime, a Bíblia fala, Deus fala, que não devemos nem entrar e nem ser um agiota. O que é o agiota? Aquele que empresta e cobra a juros altos e oprime a pessoa por causa disso. Além de ser pecado, é crime. Quer ver a lei? Fui buscar. É a lei do número 1521. E o espírito de agiotagem é demônio. Então aqui diz que o nome do Senhor é desonrado e blasfemado quando um crente entra nisso e não resolve o seu problema. Repito, eu estou falando de um momento difícil que nós passamos e que às vezes sofremos uma questão. Mas se eu não vou lá e dou satisfação, eu estou dentro disso aqui, desonrando e blasfemando o nome de Deus. Dó. Irmãos, eu também passei já momentos em que eu não tive como pagar uma conta que eu tinha. Mas eu calcei a cara. Estou passando por um problema assim, assim. Posso pagar dessa forma, assim, assim, assim? Pode. Vejo que a senhora é uma mulher honrada. Estou vendo que a senhora está passando um momento difícil. Então eu vou fazer assim, assim. Isso é caráter. Eu estou dizendo daquele que calça a cara, é cara de pau, é nó cego e depois levanta a mão. Ai, Senhor proverá. Ó, arranca a cinta, hein? Ó, arranca a cinta, hein? Aconteceu uma vez, Deus usou o pastor Adani para falar para um rapaz que Deus ia prosperar muito a vida dele. Muito. Sabe o que esse rapaz fez? Lançou 20 cheques sem fundo. E depois ele veio cobrar de mim que Deus não cobriu o cheque
Dani era falsa profeta. Falei, mas peraí, ela falou para você dar cheque sem fundo? Deus falou para você dar cheque sem fundo? Deus falou que ia te prosperar. Você aguardou Deus prosperar? Ou você foi lá e agiu de malandragem para com Deus? Porque até cheque de dízimo sem fundo a pessoa deu. Isso para mim é malandragem. E sabe o que Deus faz quando Ele libera uma palavra e a pessoa age com malandragem? Ele simplesmente segura aquilo que Ele prometeu. Então, amados, se você tem alguma situação pendente, calce a cara e dê satisfação. Não finge de morto, não. Porque você está desonrando Deus, eu estou desonrando Deus se eu fizer isso. O nome do Senhor está virando chacota. E não adianta falar, Deus proverá. Eu faço as coisas erradas e quero que Deus venha pagar minha conta? Vem resolver meu problema que eu mesmo enfiei? Não. Aí você entra assim, ai, Deus te paga. Ah, tá. Aí fica lá, Deus proverá, Deus proverá. Ele provê sim. Ele faz milagres sim. Ele libera bênçãos que você não espera sim. Mas você tem que estar andando direitinho. Eu tenho que estar andando direitinho. Então a palavra maldição, ela amarra a pessoa. A maldição bíblica, que a Bíblia fala, a pessoa está amarrada. Ela não avança, ela não progride, ela não vai. E, amados, Deus não amaldiçoa ninguém não. Nós aqui entramos debaixo de maldição. Nós aqui entramos debaixo da maldição. E Deus quer mudar tudo isso. Aleluia. Se nós também tomarmos uma atitude para isso. Aleluia. A palavra maldição, ará, no hebraico, significa amaldiçoado. Vem da palavra amaldiçoar amargamente. E a bênção? Não, peraí, vou falar mais uma aqui do amaldiçoar. Agora vamos para a bênção. Deixa o amaldiçoar. Calau, ou calhau, significa amaldiçoado, fazer pequeno, insignificante, diminuir, tornar-se desprezo. E tem outras coisas aqui, mas só essa eu já falou. Quem se tornou amaldiçoado? Adão, Eva, e trouxe tudo isso para nós. Quem se tornou amaldiçoado? Filho pródigo. Tudo porque escolheu o que o olho desejou. Eva olhou e viu que era bom para comer. Cuidado com o que você anda pondo para Deus. Cuidado com o que você deixa sair para fora. Literalmente, né? Redundância, sim. Cuidado com os desejos sexuais. Cuidado com os desejos disso, daquilo. As ganâncias, as invejas. O olho gordo. Porque às vezes a gente acha que só os outros têm. Ai, tem gente que me inveja. Mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Cuidado com a mentira. Cuidado com o roubo. Cuidado. Deus está nos alertando. A mim e a você. Para não entrar em maldição. Perder a roupa de filho. Tem um negócio ali, ó. Emília, tem um negócio aí descendo na escada, dá uma olhadinha. Olha para mim. Não, do outro lado. Passou em cima da Rosa. É um bichinho. Tá bom, é um bichinho. Olha para mim. Pensei que eu pulou na cabeça da Rosa. Ai. Aqui é cheio de calango, hein?
e outras coisas. Olha aqui, Deus quer nos alertar esta noite. Deus quer nos alertar essa noite. As nossas escolhas. As nossas escolhas. Para não entrar naquilo que o inimigo quer. A maldição. A palavra de Deus diz que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. E ele diz assim: agora você vê o que você quer. A bênção ou a maldição? A bênção ou a maldição? Mas será que aquele rapaz não tinha tudo na casa do pai dele? Tinha. Será que nós não temos tudo na casa do pai? Temos. Mas por que buscamos aquilo que a nossa carne, o nosso desejo quer? O que está faltando? Qual o vazio que não é preenchido? E agora vamos para a bênção, né? Pelo amor de Deus. Vamos para a bênção. Ai, Jesus. Glória a Jesus, né? Pelo amor de Deus, eu quero uma bênção, né? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Diz assim: aleluia. Vamos lá. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la, que é a Bíblia, as Escrituras. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, que é a cruz. Por isso que não usamos cruz, porque cruz é sinal de maldição. Então veja, Jesus, chamado segundo Adão, tem que morrer na cruz para nos resgatar da maldição da escolha do primeiro Adão. Então em Jesus a maldição é quebrada. Aleluia. Agora eu tenho que escolher Jesus. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Eu tenho que confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho que pedir para Jesus escrever meu nome no livro da vida. Eu tenho que viver com Jesus. E Jesus não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Ele é o Filho de Deus. Então Jesus, Ele fez uma aliança. Assim como o povo de Israel, lá no Egito, Deus faz uma aliança com eles. Eles ofertam um cordeiro, que se torna o cordeiro da Páscoa, a primeira Páscoa que foi no Egito. Jesus então se entrega por mim, por você, por toda a humanidade, como cordeiro pascal, para quebrar a maldição e colocar sobre você vestes de filho, sandália de filho e anel de filho. Aquele jovem volta para casa. E naquela época era assim: quando o filho considerava o pai morto para pegar dinheiro, a herança do pai, e se ele voltasse para a cidade ou para a aldeia aonde o pai morava, e as pessoas vissem ele, as pessoas já faziam um corredor com
pedras com jarros e ficavam observando a reação do pai. Era assim que era feito naquela época. Se o pai virasse as costas para o filho, toda a cidade, toda a aldeia apedrejava aquele rapaz até a morte. Mas se o pai abraçasse o filho, o povo ia para sua casa, porque o pai havia perdoado, então todo mundo perdoava. A palavra de Deus diz que quando o menino veio, o rapaz veio, o que o pai fez? Imediatamente abraçou o filho e beijou seu filho. É isso que Deus faz conosco. Quando nós buscamos a Deus, a maldição é quebrada, o jugo é despedaçado, o mal é arrancado, a miséria é tirada. O que o pai fez? Colocou, põe uma roupa no meu filho, põe sandália no meu filho, põe um anel no meu filho. A identidade daquele moço foi devolvida. Aleluia. Deus está dizendo: eu tenho a minha identidade para entregar para você, porque eu quero ser teu pai e quero que você seja meu filho, minha filha. Ah, mas não acabou por isso. O pai fez uma festão, fez um churrasco, fez uma coisa maravilhosa. Aí o filho mais velho: vai entrar ou não? Não vai entrar? Não, Vana. Aí o pai vai lá: filhinho, eu sou teu filho, estou aqui fazendo tudo direitinho, tudo certinho, tudo bonitinho. O senhor nunca me deu nenhum cabritinho, cordeirinho para eu fazer um churrasco com meus amigos. Aí vem esse teu filho aí que gastou tudo que tinha com prostituta. O senhor faz tudo isso, filho. Tudo que tenho é teu. Então vamos lá. A palavra lá no começo, lembra que eu falei? O pai dividiu eles. O pai também tinha dado a parte do filho mais velho. O filho primogênito já carregava sobre si a bênção da primogenitura, que é a bênção de ser o primeiro filho. Ele, o primeiro filho naquela época que tinha a bênção da primogenitura, herdava a maior parte da herança do seu pai, e ele ficava no lugar do pai e cuidava de toda a família até o final da sua vida. Os filhos mais novos recebiam uma parte pequenininha da herança. Ou seja, aquele rapaz tinha a mágoa do seu pai e do seu irmão. Aquele rapaz, se hoje nós vamos falar, são pessoas que estão na igreja e não recebem bênção nenhuma, e ficam magoados com Deus e magoados com o outro que recebeu a bênção maior. São pessoas religiosas, tem tudo de Deus, tem tudo para viver o melhor de Deus, mas preferem olhar para o outro, julgar o outro, apontar o dedo para o outro, questionar o outro, e esquece de viver tudo que já lhe pertence há muito tempo. Então não seja nenhum nem outro, porque ele também era escravo das suas escolhas. A religiosidade também nos escraviza, nos prende a algo que não tem nada a ver com Deus, e ficamos chateados com Deus. Por que não vivi? Por que não aconteceu? Por que isso? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Por que o Senhor não fez alguma coisa? E ficamos chateadinhos e magoadinhos com Deus. E ficamos invejosos porque o outro recebeu algo bom. Então o Senhor quer libertar esses dois tipos de pessoas. O filho estava com a roupa, o filho mais velho tinha roupa de filho, sandália de filho, anel de filho, mas não vivia como filho.
tinha toda a provisão do pai, mas não conseguia desfrutar. Tudo era dele, mas ele ficou magoado porque o pai não deu, mas já era dele. O que Deus tem para você, deu. Então desfrute das bênçãos que o pai determinou para a tua vida, que Deus determinou. E a bênção, a palavra da bênção significa bará no hebraico. Sabe da onde vem essa palavra, a raiz dela? Aquele que dobra o seu joelho e adora a Deus. Aleluia. Isso é bênção. Às vezes pensa, a gente quer, eu quero esse copo, eu quero esse objeto. A maior bênção que tem é adorar a Deus. Aleluia. Você sabe o significado da palavra adoração? No hebraico, a tradução significa trabalhar. Você trabalha muito na sua vida? Pois é, quando você trabalha, não se queixe, não reclame, não murmure, porque esse ato de trabalhar é um ato de adoração. Aleluia. Tudo que você fizer, faça como se para o Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos já nos finalmente. Glória, glória, aleluia. Amém. Muito bem. Deus é bom demais. Você não acha? Amém. A palavra bará, ou bará, ou brahá, também quer dizer prosperidade, presente, um presente que você recebe. E ela vem dessa raiz que eu falei, ajoelhar-se. E sabe também o que significa? Acredite se quiser, abençoar a Deus. Não, Deus me deu a cabeça. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas significa isso. Você está declarando como um ato de adoração. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Em 2 Crônicas 20 diz assim: crede sem sombras de dúvidas em Adonai, o Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem sucedidos. Lembra disso? Gastou tudo que tinha, tudo que herdou. O outro não usufruiu de nada do que tinha. Quando nos tornamos escravos? Quando fazemos escolhas fora das Escrituras. O que é pecado? A Emily começou com isso, né? Falando sobre pecado. O que é pecado? Tudo que nos afasta de Deus é pecado. Resumindo assim, bem simples. Me impediu de estar na presença de Deus? Me barrou de buscar a Deus? Pensa nisso. Fecha os teus olhos. Quando nos tornamos escravos? Quando deixamos os nossos desejos nos dominar a ponto de perdermos a nossa identidade de filhos. Não esbanje o que Deus te dá. Não esbanje a sua saúde. Não esbanje a sua família. Você que é marido, não esbanje como você trata a esposa. Você, esposa, não esbanje como você trata o seu marido, os filhos, pai, mãe, irmãos, lá no trabalho, nos estudos. Não esbanje.
Não desperdice. Não cuide da tua saúde, cuide da tua família, cuide do que Deus te deu. Cuide. Para não se tornar um escravo. Às vezes a pessoa não percebe que ela abriu mão de seu filho. Faça a tua oração com Deus. Não escolha a maldição, escolha a bênção. Mas imagina, pastora, jamais vou escolher a maldição. Mas quando nós escolhemos o que nós queremos, automaticamente, infelizmente, entramos nisso aí. Automaticamente. Faça a tua oração com Deus. Fala para Ele: eu quero as minhas vestes, eu quero a minha sandália, eu quero meu anel. Eu não quero mais estar preso a situações que desonram o Senhor, que blasfemem contra o teu nome. Eu quero ser filho que te honra. Eu quero ser filho que o teu nome é visto. Eu quero mostrar o meu caráter de filho, de filha. Eu não quero desonrar o Senhor. Eu não quero entristecer o Senhor. Fala para Ele: ó Senhor, nos perdoe se nós fomos descontrolados em alguma área da nossa vida, se nós não andamos com honradez nessa terra, se nós entristecemos o Senhor, se nós nos tornamos escravos em alguma questão, em alguma situação, nos perdoe, Senhor. E assim como o Senhor livrou o teu povo, nos livra também, nos perdoe também, e nos ajude a sair dessa situação que nós entramos, mas que já nos arrependemos, para viver na sua bênção, viver as questões que o Senhor tem preparado, as vitórias que o Senhor tem preparado, as alegrias que o Senhor tem preparado, para que o Senhor possa liberar sobre nós as suas vitórias, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para fazer, então mova sobre nós, ensina-nos, proteja-nos, em nome de Jesus. Olha um pouquinho para mim. Essa palavra não é para constranger ninguém, é para alertar. Repito, eu passei por situações financeiras muito duras. Eu passei por situações de saúde muito duras. Eu passei por situações muito complicadas. Se eu for contar toda a minha história para você, você senta e chora. Só que eu não vou deixar você nem sentar e nem chorar, porque sobrevivi. Entendeu? É isso aí, né, irmãos? É isso aí. Então, mas é um alerta, porque Deus veio me alertar. Então, se Ele está me alertando, então é para alertar você também. Deu para entender, irmãos? Não é para ser assim, olha. Não, pelo contrário. Senhor, obrigado que o Senhor falou comigo, e agora eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu e você. Porque a palavra, ela primeiro vem para quem está ministrando. Tá? Amém, irmão? Amém. Fique de pé no seu lugar. Agora você se posicione como filho e filha. A senhora, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Então, agora você pede para Deus ajuda para você ser controlado em
todas as áreas da tua vida. Ter domínio próprio para não sair por aí fazendo o que não deve. E Ele vai ajudar cada um de nós, eu, você, todo mundo. Amém? Querido Deus, amado Senhor, nós nos colocamos diante de Ti essa noite. Queremos dizer, Senhor, que queremos a Tua graça, a Tua presença. Estamos aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos cura, que nos liberta. Nós hoje escolhemos a bênção. Nós escolhemos a Tua presença. Então tira, Senhor, de nós tudo que nos escraviza. Mostre para nós o que está nos escravizando. Porque às vezes nós nem percebemos coisas que estão nos escravizando. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar conosco. Tira de nós, Senhor, toda compulsão em várias áreas que muitas vezes a gente tem compulsão. Tudo aquilo que está atraindo os nossos olhos para aquilo que não é o Senhor, para aquilo que não vem de Ti. Trata conosco, restaura-nos, liberta-nos, Senhor. Fala para Deus: Senhor, me liberta disso. Você sabe aquilo que não é bom. Eu sei o que não é bom. Nos liberta do pecado, nos liberta, Senhor, de situações, nos liberta de maldição geracional, de família, que vem de geração em geração, e nós ficamos presos a questões. Trata conosco, sara as nossas feridas, cura o corpo, toda maldição do corpo, de doença, de enfermidade, toda mágoa, começa a perdoar, amados. Há mágoas que trazem doença, há mágoas que trazem prisões. Começa a pedir para Deus: eu perdoo fulano, Bertano. Vamos lá, se liberte disso. Porque nem toda maldição eu posso mandar embora. Tem coisas que a gente que tem que mandar. Eu não posso simplesmente orar e repreender você. A mágoa, o ressentimento, a frustração, a religiosidade, é você que tem que se libertar disso. Senhor, toca agora em cada vida, que você seja livre de toda a tristeza da alma, todo o ressentimento, toda a dor da sua alma, todas as questões familiares, todas as questões financeiras. Que o Senhor te abençoe para você pôr em ordem a tua vida, a tua história, para você viver o que Deus tem para você. Porque hoje Deus está te dando vestes, hoje Deus está te dando sandálias, hoje Deus está te dando anel de filho, de filha. Seja livre, em nome de Jesus, de tudo que te prende. Saia dessa cadeia, saia dessa prisão e viva o melhor de Deus na face da terra. Seja abençoado, seja abençoada, seja próspero, seja curado, seja livre, seja feliz, seja restaurado, tenha restituição de Deus e veja o melhor de Deus sobre a tua vida. Fala para Deus: Senhor, eu escolho a bênção. Fala: eu abro a mão da maldição, eu rejeito a maldição, eu anulo a maldição. Fala, eu aceito a tua bênção, estar debaixo da tua bênção, da tua presença. Eu tomo posse desta bênção que quebra o jugo. Fala para Deus: eu recebo a unção de filho e filha. Fala para Ele. Põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu abençoo e perdoo todos que me ofenderam. Nesse momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida, e ordeno bata em retirada para nunca mais voltar.
amarrados. Todo demônio, do maior ao menor, sai! Em nome de Jesus. Toda maldição, eu quebro agora, eu rejeito agora. Maldição lançada, maldição paga, maldição herdada e maldição que eu mesmo atraí, eu quebro agora e ordeno: sai da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. E eu tomo posse das bênçãos, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Obrigado pelas vestes, obrigado pelas sandálias e obrigado pelo anel, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a Ele toda honra e glória, louvor e adoração. Glória a Deus, glória ao Senhor. Amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Jesus te abençoe e te guarde. Venha buscar o Senhor. Agora nós vamos orar aqui, né? Então nós não vamos filmar, mas que Deus abençoe você. Venha nos visitar. Shalom.